Olá, hoje é quarta-feira, 4 de março de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim, e as principais notícias desta manhã. Começamos com a posse da atriz Regina Duarte, agora oficialmente secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro. A Regina, que tinha sido convidada para assumir o cargo ainda em janeiro, quando da demissão do Roberto Alvim, mas apenas na semana passada ela conseguiu romper o contrato com a Rede Globo. Nesta manhã, César Feitosa, nosso repórter aqui em Brasília, acompanhou a cerimônia de posse de Regina Duarte, que aconteceu lá no Palácio do Planalto. Bolsonaro disse a ela que não vai ser um brucutu, que não é um brucutu, mas que quer ser um amigo para Regina Duarte. Voltou a dizer que ela tem carta branca para montar a sua equipe e também classificou Regina Duarte como, entre aspas, a pessoa certa para corrigir os rumos da Lei Rouanet. No seu primeiro discurso como secretária, Regina Duarte falou que está disposta a promover a pacificação e o diálogo e disse, entre outras coisas, abre aspas, que uma cultura forte consolida a identidade de uma nação. Regina Duarte, agora empossada secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Nosso segundo assunto da manhã de hoje, filiação de José Luiz da Atena ao MDB. Eu acompanhei esse ato de filiação que aconteceu agora há pouco no Congresso Nacional, na sala de reuniões do MDB, que ficou pequena para tanta gente. Estiveram por lá, por exemplo, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Paulo Scaff, que era do MDB, agora está articulando a criação da Aliança pelo Brasil, partido do Jair Bolsonaro e seus aliados lá no estado de São Paulo. Claro, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, participou dessa cerimônia, do ato de filiação do Datena, assim como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ibanez Rocha, governador do DF, também participou do ato de filiação do Datena. O Datena fez um discurso exaltando o Brasil e dizendo que na avaliação dele não temos que falar em direita, esquerda ou centro, mas sim em povo e Constituição. Sobre as eleições deste ano, ele disse aos jornalistas, numa tumultuada saída ali da sala de reuniões até o carro, onde ele pegaria já o avião para voltar para São Paulo para apresentar o seu programa hoje, ele disse que vai ser ou prefeito, ou candidato a prefeito, ou candidato a vice-prefeito de São Paulo nas eleições deste ano, mas ele ainda não definiu. Quando perguntado se vai se candidatar à presidência da República alguma vez na vida, ele disse nunca, que nunca vai se candidatar ao cargo de presidente da República. O MDB estava em festa hoje lá com a filiação do apresentador de televisão José Luiz da Atena. Vamos em frente. Rodrigo Maia e a crise ali do PSL. Nós já sabemos que existe ali uma parcela do PSL, da ala mais bolsonarista, mais fiel a Jair Bolsonaro, que está se desgarrando do PSL, estão tendo ali que esperar essas questões práticas para saírem do partido e se filiarem ao futuro Aliança pelo Brasil. Hoje o Rodrigo Maia suspendeu 12 deputados desta ala bolsonarista do PSL. A Aline, o Bibo Nunes, o Carlos Jordi, a Caroline Detoni, o Daniel Silveira, General Girão, Felipe Barros, Cabo Júnior Amaral, Hélio Lopes, Márcio Labre, Sanderson e Vitor Hugo, que é o atual líder do governo na Câmara. O que significa essa suspensão? Eles estão afastados de qualquer função de liderança ou vice-liderança de partido, bem como ficam impedidos de orientar a bancada em nome do partido, além de representar a agremiação e de participar da escolha do líder. Eu estou lendo aqui porque é exatamente o que significa essa suspensão desses deputados bolsonaristas. Eles estão então com seus poderes dentro do partido PSL esvaziados com essa decisão de hoje do Rodrigo Maia. Pela manhã nós tivemos sessão do Supremo Tribunal Federal, nosso repórter aqui em Brasília, Márcio Falcão, acompanhou. O importante de destacar é que houve uma decisão do STF vetando ali aquela história do parlamentar carreirista, aquele deputado que ganha o mandato a partir da votação expressiva de outros candidatos conhecidos aí como puxadores de voto. A gente já viu isso acontecer recentemente, por exemplo, ficou muito conhecido o caso do Tiririca, que acabou fazendo com que muitos outros candidatos do seu partido se candidatassem também, mas acabassem sendo eleitos e assumissem essa função de deputado federal. Por unanimidade, os ministros consideraram então constitucional a exigência para que os deputados eleitos tenham que obrigatoriamente alcançar um mínimo de votação individual equivalente a 10% do chamado quociente eleitoral.
Agora no período da tarde, o STF vai continuar julgando ações que tratam de regras eleitorais. Nosso repórter Renan Ramalho está já lá no Supremo Tribunal Federal e vai trazer para vocês em tempo real todas essas notícias do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que agora à tarde também teremos o imbróglio do orçamento para ser resolvido, nova sessão do Congresso destinada a concluir a votação dos vetos de Jair Bolsonaro à lei orçamentária e aqueles projetos que o governo enviou ontem para o Congresso Nacional no âmbito de uma tentativa de costurar esse acordo para resolver logo esse problema, ficarão para ser votados em outro momento. Eu queria concluir o boletim de hoje com a informação do PIB. O IBGE divulgou hoje o Produto Interno Bruto brasileiro, cresceu 1,1% no ano passado, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Lembrando que no ano anterior, último ano do governo de Michel Temer, o PIB cresceu um pouquinho só a mais, 1,3%. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, disse hoje que o governo brasileiro vai rever a sua projeção do PIB de 2020, do crescimento da economia para este ano. Lembrando que em janeiro essa previsão era de 2,4%, mas ele disse, o Adolfo Saxida, que essa previsão vai cair, vai diminuir, mas segundo ele não ficará inferior a 2%. Saxida também pontuou que o avanço do coronavírus pelo mundo pode acabar impactando o Produto Interno Bruto brasileiro neste ano de 2020. É isso, essas são as principais notícias para você ficar bem informado desta manhã de quarta-feira. Seguimos juntos aqui no Antagonista e no nosso aplicativo A Mais. Um grande abraço e tchau!